Meu nome é Valdir, tenho 47 anos e sou caminhoneiro há quase 25. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar. Viagem longa, para mim, virou rotina. A cabine do meu Scania 440 é mais minha casa que o apartamento que pago em Americana e mal vejo um terço do mês. Sempre fui daqueles caras descrentes, sabe? Dessas histórias que a turma conta no posto, de assombração, vulto na estrada e tudo mais. Sempre achei que era conversa para passar o tempo ou assustar novato. Até aquela noite na BR-364, no trecho entre Cuiabá e Porto Velho. Foi em agosto do ano passado, época de seca no centro-oeste. Eu estava fazendo o transporte de peças agrícolas para uma fazenda perto de Ji-Paraná. Saí de São Paulo na quarta de manhã e já estava no terceiro dia de viagem. Naquele dia, saí de Cuiabá umas 4 da tarde, depois de descansar e almoçar no posto Cinquentão, onde sempre paro para tomar aquele cafezinho da Dona Maria e trocar ideia com o pessoal. Queria avançar bastante na noite para chegar mais cedo no destino. O dia tinha sido quente pra caramba, daqueles que até o ar-condicionado velho do caminhão parece que não dá conta. Perto das 8 da noite, o céu escureceu de repente. Não era só a noite chegando, não. Era um temporal se armando, coisa estranha porque estava seca forte na região. O Peixoto, um parceiro que encontrei no posto, até comentou que não chovia fazia mais de 2 meses naquele trecho. Por volta das 10 da noite, eu já estava bem isolado, sem ver outro caminhão há pelo menos 1 hora. O rádio PX só chiava, sem conseguir contato com ninguém, o que já era esquisito naquela rota. Geralmente sempre tem alguém trocando ideia, avisando de buraco na pista ou blitz. O celular também não pegava sinal, coisa comum em alguns trechos daquela estrada. A rodovia por ali é cheia de subidas e descidas, com mata fechada dos 2 lados em vários pontos. Foi quando cheguei perto do que os locais chamam de Curva do Quilômetro 94. É uma curva fechada, depois de uma descida íngreme, com um barranco alto de um lado e mata fechada do outro. Nunca gostei daquele trecho, mesmo de dia. De noite, então, o céu estava pesado, sem estrelas, mas sem chuva ainda. Os faróis altos mal conseguiam iluminar a estrada direito. Foi quando notei que a temperatura caiu de repente. O ar ficou gelado dentro da cabine, mesmo com o ar-condicionado já desligado há tempos, por causa da chuva que ameaçava. Achei estranho, mas segui. Os pneus faziam aquele barulho característico no asfalto. Um som que depois de tantos anos é quase como música para mim. Foi quando o rádio, que só chiava até então, começou a pegar uma estação. Uma música antiga, dessas que meu pai escutava. Raimundo Fagner, se não me engano. O problema é que não tem estação de rádio que pegue naquele trecho. Nenhuma. E o mais estranho, o volume subia e baixava sozinho. Pensei que podia ser problema no aparelho, dei uns tapas de leve no painel, como a gente sempre faz, mas continuou. Então, começou a chover, mas não era uma chuva normal. Caía na vertical, forte, daquelas que deixam o asfalto um espelho preto e perigoso. Liguei o limpador no máximo, mas mal dava conta. Reduzi a velocidade para 40, 30 por hora. Minhas mãos começaram a suar no volante, mesmo com o frio. Foi nesse momento que vi. Primeiro achei que era reflexo dos faróis na chuva. Na curva fechada, do lado direito da pista, tinha uma mulher parada, de vestido branco, cabelo longo e escuro, ensopada. Ela não ergueu a mão, não fez sinal, só ficou ali, me olhando. Eu acho. Pisei no freio por instinto, o que foi uma burrice tremenda naquela chuva. Senti o caminhão derrapar, o peso da carga empurrando. Girei o volante contra a derrapagem como aprendi a fazer. E por um milagre, consegui controlar. Quando olhei de novo para o acostamento, não tinha ninguém. Ninguém. Meu coração disparou. Parei no acostamento logo depois, liguei o pisca-alerta e fiquei parado uns minutos, tentando me acalmar. Pensei em voltar um pouco para verificar, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. A chuva diminuiu tão rápido quanto começou, e em 5 minutos estava apenas uma garoa.
Decidi continuar viagem. Mal tinha andado 200 metros quando o rádio, que agora só chiava de novo, soltou uma voz clara entre os chiados. Uma voz de mulher que disse: "Cuidado na ponte." Só isso. Depois, silêncio total. Acontece que dali a uns 10 quilômetros tem uma ponte sobre o rio Sararé. É uma ponte antiga, de estrutura metálica, estreita. Sempre passo por ela sem problema, mesmo com caminhão grande. Quando cheguei na ponte, diminuí a velocidade como sempre faço. Foi quando vi. Um caminhão tombado de lado bloqueava metade da pista. Tinha acabado de acontecer. Os faróis dele ainda estavam acesos, vidros quebrados. Se eu tivesse vindo na velocidade normal, não teria conseguido parar a tempo. Parei, coloquei o colete refletivo e desci para ver se o motorista precisava de ajuda. Era o Peixoto, o mesmo cara que tinha encontrado no posto mais cedo. Ele estava consciente, com alguns cortes, mas bem desorientado. Ajudei ele a sair pela janela do caminhão. Quando já estávamos em segurança, ele me olhou assustado. "Valdir, você não vai acreditar. Eu vi uma mulher na estrada de branco, desviei dela e perdi o controle." Meu sangue gelou. Não contei nada para ele sobre o que tinha visto antes. Por sorte, outro caminhoneiro chegou uns 20 minutos depois e conseguimos pedir socorro pelo rádio PX dele, que funcionava perfeitamente. A polícia e ambulância chegaram, levaram o Peixoto para o hospital em Pontes e Lacerda, e eu segui viagem depois de prestar depoimento. Na volta dessa viagem, parei no restaurante da Sandra, um ponto conhecido dos caminhoneiros da região. Acabei comentando o caso com o Zé Pequeno, um senhor de uns 70 anos que trabalha como frentista ali há décadas. Ele ouviu tudo em silêncio, fumando aquele cigarro de palha dele. Quando terminei, ele suspirou fundo. A moça da curva do 94. Já ouvi essa história mais vezes do que gostaria. Dizem que em 1986, uma noiva morreu ali depois que o carro em que ela ia para o casamento derrapou na curva e caiu no barranco. Sempre em dia de chuva inesperada, tem gente que vê ela. Alguns dizem que ela tenta avisar dos perigos mais à frente. Faz quase um ano disso. Desde então, já passei mais 4 vezes por aquele trecho. Nas 3 primeiras, nada aconteceu. Na última vez, há um mês, quando cheguei perto da curva do 94, desliguei o rádio preventivamente e reduzi bastante a velocidade. Não chovia, era uma noite clara até, mas mesmo assim, senti aquele mesmo frio repentino dentro da cabine. Não vi ninguém na curva, mas quando passei pelo local, o cheiro de flores invadiu a cabine do caminhão. Um perfume forte de rosas, tão real, que olhei para os lados procurando a origem. Não havia nada. Hoje ainda faço aquela rota quando preciso. Não sei dizer se o que vivemos, eu e o Peixoto, foi real ou imaginação de caminhoneiro cansado. Sei que respeito muito mais aquela curva agora. E sempre que passo por lá, diminuo a velocidade e agradeço em voz baixa. Vai que o Peixoto nunca mais fez aquela rota. Pediu para o patrão mudar seu trajeto. Ele jura que quando estava sendo atendido no hospital, sentiu um perfume de rosas no quarto e ouviu uma voz de mulher sussurrando que ficaria bem. Algumas coisas na estrada a gente não consegue explicar. E talvez seja melhor assim. Frequência desconhecida. Me chamo Antônio Carlos, mas todo mundo na estrada me conhece como Tonhão. Tenho 53 anos, dos quais 29 passei atrás do volante de caminhão. Comecei com um Mercedes 1113 velho, que meu pai me deixou. Hoje piloto um Volvo FH 540 que comprei com muito suor. Não é fácil essa vida, mas está no meu sangue. O que vou contar aconteceu há 3 meses, em fevereiro desse ano, e até hoje não sei explicar direito. Eu estava fazendo a rota que leva carga de eletrônicos de Manaus para São Paulo pela Belém-Brasília. Um trecho que conheço como a palma da minha mão. Tinha saído de Araguaína por volta das 6 da tarde. O plano era pegar a estrada até cansar e parar em algum posto depois de Guaraí. O dia tinha sido quente, típico daquela região, mas eu estava de boa no meu caminhão com o ar-condicionado funcionando. Tinha pegado um termoelétrico grande no posto do Zezinho,
daqueles que mantêm o café quente a noite toda, e estava com provisão de pão de queijo, que a Dinha, minha esposa, tinha feito antes de eu sair de casa. Quando começou a escurecer, liguei os faróis e coloquei o rádio PX para funcionar. Gosto de conversar com os colegas de estrada, ajuda a manter o sono longe e a viagem passa mais rápido. Naquela noite, parecia que a estrada estava especialmente vazia. Cruzei com poucos caminhões e o rádio estava quieto, só com aquele chiado de fundo que a gente já está acostumado. Por volta das 9 da noite, entrei em um trecho conhecido como Espigão Seco, que fica uns 80 quilômetros depois de Guaraí. É um pedaço de estrada que corta uma região de cerrado bem seco, sem povoados por perto. Só umas fazendas de gado bem distantes da rodovia. A estrada ali é reta por quase 30 quilômetros, mas tem um estado de conservação bem ruim, cheia de remendos no asfalto e buracos que aparecem sem aviso. Foi quando o rádio PX começou a pegar uma transmissão estranha. No começo, era só um chiado mais forte que foi se transformando numa voz. Não aquela voz normal, meio robotizada pelo rádio. Era uma voz clara demais, como se a pessoa estivesse sentada ali do meu lado. Um homem, voz grave, falando devagar. Quilômetro 432, precisa parar. Ele está esperando. Respondi no canal, perguntando quem estava falando e qual era o problema no quilômetro 432. Não obtive resposta. A voz continuou como se não tivesse me ouvido. Não siga. Volte. Por favor. Um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei mudar a frequência do rádio, mas a voz continuava lá, em todas as frequências, como se estivesse sendo transmitida em todo o espectro. Quilômetro 432. Não pare para ninguém. Nesse momento, percebi que a mensagem tinha mudado. Primeiro pedia para parar, agora para não parar. Confere o odômetro. Eu estava no quilômetro 410. Dali a pouco chegaria ao tal quilômetro 432. Tentei ligar o celular para minha esposa, mas naquele trecho não pegava sinal. Tentei o rádio novamente, dessa vez gritando, perguntando quem estava falando. Só chiado e aquela voz, agora mais baixa, quase um sussurro. Eles me pegaram no 432. Estão esperando você também. Minha cabeça começou a fervilhar. Pensei em parar no acostamento e esperar amanhecer, mas algo me dizia que ficar parado ali seria pior. Decidi seguir em frente, mas em velocidade reduzida. O suor escorria pelo meu rosto, apesar do ar-condicionado ligado no máximo. Quando o odômetro marcou 430, comecei a ver as luzes. Não eram luzes de faróis comuns, eram mais como pequenos flashes azulados na mata ao lado da estrada. Apareciam e sumiam, como se alguém estivesse tirando fotos, mas não era isso. Eram luzes demais, em pontos diferentes. No rádio, a voz tinha sumido. Agora só havia um som contínuo, como um gemido distante misturado com estática. O ar dentro da cabine ficou pesado, com um cheiro estranho, meio metálico. Foi quando vi o homem. Bem no meio da pista, no quilômetro 432, iluminado pelos meus faróis. Vestia uma camisa xadrez típica de caminhoneiro, calça jeans, e estava com o braço estendido, pedindo carona. Seu rosto, não consigo descrever direito. Parecia desfocado, como uma foto tremida. Reduzir a velocidade automaticamente por reflexo. O rádio explodiu em estática e depois, claramente, a voz gritou: "Não pare!" Pisei fundo no acelerador, passando pelo homem. Olhei pelo retrovisor esperando ver não sei o quê. Não havia ninguém na estrada. Nem o homem, nem as luzes estranhas. Nada. O rádio voltou ao normal, com o chiado característico. Tentei fazer contato, qualquer contato, mas nada. Dirigi como um louco até o posto Estrela, uns 50 quilômetros adiante, onde finalmente parei, tremendo. O Chico, dono do posto que conheço há anos, percebeu meu estado e veio falar comigo. Contei o que tinha acontecido, esperando que ele me achasse maluco. Em vez disso, ele ficou sério e me levou para os fundos do restaurante, onde tinha um balcão mais reservado. "Tonhão, você não é o primeiro."
Tem algo estranho naquele trecho da estrada. Há uns 5 anos, um caminhoneiro sumiu por ali. O caminhão foi encontrado no acostamento perto do quilômetro 432, com a porta aberta, motor ligado. O marreta era como chamavam ele. Nunca mais foi visto. Fiquei sabendo então que outros motoristas já tinham relatado coisas estranhas naquele mesmo trecho. Luzes na mata, interferência no rádio, e alguns juravam ter visto um homem pedindo carona, sempre naquele mesmo ponto. Alguns pararam, mas quando chegavam perto não havia ninguém. O Chico me contou que um velho da região dizia que ali, anos atrás, bem antes da estrada existir, houve um acampamento de garimpeiros que foram massacrados por fazendeiros. Outros diziam que era a área de pouso de discos voadores, como o pessoal mais antigo chamava. Bobagem, sempre pensei. Passei a noite no posto e segui viagem no dia seguinte com o sol alto. Nunca mais peguei interferência estranha no rádio. Nunca mais vi luzes estranhas ou o homem da carona. Mas tem algo que não contei para ninguém até agora. Quando cheguei em casa, 3 dias depois, encontrei meu rádio PX quebrado. Abri o painel para verificar e descobri que ele tinha queimado por dentro, os fios todos derretidos. O técnico que olhou disse que parecia ter sofrido uma descarga elétrica violenta. E tinha mais uma coisa. No volante do meu caminhão, no lado direito, onde seguro com a mão, tinha uma marca, uma queimadura leve, do formato exato da minha mão. Como se por um momento, naquela noite, eu tivesse segurado algo incrivelmente quente sem perceber. Hoje ainda faço aquela rota, mas sempre paro no posto antes do espigão seco e só sigo viagem de manhã. Alguns colegas já me chamaram de medroso, mas não me importo. Eles não ouviram o que eu ouvi, não viram o que eu vi. E toda vez que passo pelo quilômetro 432, mesmo de dia, desligo o rádio, piso fundo e rezo baixinho. Não sei se é paranoia minha, mas sempre sinto como se alguém estivesse me observando daquela mata. E às vezes, só às vezes, o rádio solta uma estática rápida, mesmo desligado. Tem coisas na estrada que a gente não consegue explicar, e algumas delas é melhor nem tentar. Antes de irmos para a próxima história, gostaria de saber se você tem alguma história sua para compartilhar. Então comente aqui embaixo sua história para ser contada aqui em nosso canal. Para nos ajudar, deixe um gostei no vídeo e se inscreva no canal para trazermos mais histórias aqui. Vamos para a próxima história. Meu nome é Nelson, tenho 51 anos e rodo as estradas do sul do país há quase 3 décadas. Os amigos me chamam de gaúcho, apesar de ter nascido em Santa Catarina. É que quando comecei nessa vida, usava sempre um bombacha e tomava chimarrão na cabine. Aí o apelido pegou e ficou. Eu sempre fui daqueles caras pé no chão, sabe? Não acreditava nessas histórias de assombração ou coisa parecida que o pessoal conta nos postos de madrugada. Dizia que era tudo causo inventado para espantar o sono ou assustar os novatos. Até aquela noite de julho do ano passado, eu estava voltando de Caxias do Sul com uma carga de móveis para entregar em Curitiba. Era um frete bom, pagava bem, mas o prazo estava apertado. Por isso, decidi pegar a estrada mesmo com a previsão de neblina forte na região da Serra dos Pinheiros. A Serra dos Pinheiros fica naquele trecho da BR-16 entre Lages e Curitiba. É uma subida sinuosa, com vários túneis antigos escavados na rocha, daqueles feitos há muito tempo, sem muito recurso. O túnel principal tem quase 800 metros e é conhecido por ser estreito e mal iluminado. Os caminhoneiros mais antigos dizem que foi construído durante o governo militar e que vários operários morreram soterrados durante a construção, mas nunca dei bola para isso. Naquela noite, saí do posto Chapecó por volta das 8, depois de comer um galeto com polenta que o seu Orestes, dono do restaurante, faz como ninguém. Abasteci o tanque, chequei a pressão dos pneus, dei aquela conferida na carga como sempre faço e segui viagem no meu Constellation 24.280. Não é o caminhão mais moderno, mas é meu companheiro fiel há 6 anos e nunca me deixou na mão.
O tempo já estava fechando, aquela garoa fina e aquele friozinho típico da região. O rádio tocava uns Teixeirinha antigos que eu gosto de ouvir quando estou sozinho. Cruzei com poucos carros e caminhões, o que era normal para uma terça-feira à noite naquela época do ano. Por volta das 10h30, comecei a subir a serra. A neblina estava mais densa do que eu imaginava, daquelas que formam uma parede branca na frente dos faróis. Tive que reduzir bastante a velocidade. Mal conseguia ver 10 metros à frente. Liguei os faróis auxiliares e o pisca-alerta, como a gente aprende a fazer nesses casos. Foi quando o rádio começou a falhar. Primeiro veio aquela estática, depois silêncio total. Tentei sintonizar outras estações, mas nada. Não era incomum perder o sinal naquela região. Então, não me preocupei muito. Segui em silêncio, só com o barulho do motor e dos pneus no asfalto úmido. Quando cheguei à entrada do túnel principal, a neblina estava tão densa que os faróis mal conseguiam cortá-la. A entrada do túnel parecia a boca de um bicho enorme engolindo a estrada. As luzes dentro dele estavam mais fracas do que o normal, algumas piscando, outras completamente apagadas. Hesitei por um segundo, pensei em esperar a neblina diminuir, mas o prazo da entrega não permitia. Engrenei a segunda, respirei fundo e entrei no túnel. Dentro, a temperatura caiu de repente. O vidro começou a embaçar, apesar do desembaçador estar ligado no máximo. Era um frio que parecia entrar dentro da cabine, mesmo com os vidros fechados. Um frio que chegava até os ossos. No meio do túnel, onde a escuridão era maior devido às lâmpadas queimadas, notei algo estranho. Parecia haver sombras se movendo nas paredes. Não vultos definidos, mas como se a própria escuridão estivesse se mexendo, ondulando nas paredes de pedra do túnel. O motor do caminhão começou a falhar. Primeiro foram pequenos trancos, depois quase morreu completamente. O painel piscou várias vezes, as luzes do túnel também. Apertei o volante com força e continuei. Foi quando ouvi. Por cima do barulho do motor veio um som, como se alguém estivesse batendo no teto da cabine. Tap, tap, tap. Um ritmo constante, metálico. Olhei pelo retrovisor pensando que poderia ser algum galho ou pedra que tivesse caído do teto do túnel e ficado preso. Não havia nada. As batidas continuaram, agora mais fortes. Tap, tap, tap. E então começaram as vozes. Baixas no começo, como sussurros distantes, depois mais altas. Não dava para entender o que diziam, parecia uma mistura de idiomas, mas o tom era de desespero. Vinham do rádio que, teoricamente, estava sem sinal. Aumentei o volume tentando entender e, por um momento, uma voz se destacou. Socorro! Não consigo. Ar! Meu coração disparou. Comecei a transpirar, apesar do frio intenso. As batidas no teto aumentaram. Agora como se várias pessoas estivessem batendo ao mesmo tempo. Pisei fundo no acelerador, desesperado para sair daquele lugar. Foi quando os faróis iluminaram algo na minha frente. No meio da pista, havia um homem. Vestia um uniforme amarelo desbotado, capacete e botas sujas. Estava coberto de poeira e o que parecia ser sangue seco. Seu rosto era apenas uma sombra sob o capacete, mas seus olhos refletiam a luz dos faróis como os de um animal noturno. Freei por instinto, mas o caminhão não respondeu como deveria. Girei o volante tentando desviar. O homem não se moveu, ficou ali parado, me olhando. Passando por ele, senti o caminhão sacudir como se tivesse atropelado algo, mas foi por apenas um segundo. Olhei pelo retrovisor e não havia ninguém na pista. As luzes do túnel começaram a piscar mais rápido, algumas estourando em faíscas. O motor falhou completamente por um instante, depois voltou a funcionar. As batidas no teto pararam de repente, assim como as vozes no rádio. Quando finalmente vi a luz da saída do túnel, acelerei o máximo que pude. Assim que saí, o caminhão voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. O rádio voltou a tocar Teixeirinha. O motor funcionava perfeitamente.
A neblina continuava densa, mas parecia normal agora, apenas neblina. Parei no primeiro posto que encontrei, o Serrano, uns 10 quilômetros depois do túnel. Minhas mãos ainda tremiam quando estacionei. Pedi um café bem forte e fiquei sentado, tentando entender o que tinha acontecido. Um senhor de idade, que trabalhava como frentista noturno, notou meu estado e veio conversar. Seu nome era Aristides, um senhor de uns 70 anos que conhecia aquela região como a palma da mão. Quando mencionei o túnel da Serra dos Pinheiros, ele ficou sério. Gaúcho, você não devia ter passado por lá com essa neblina toda, não nessa época do ano. Ele me contou então que em julho de 1978 houve um acidente durante a construção do túnel. Um desmoronamento soterrou vivos 12 operários. Os corpos nunca foram recuperados completamente e a obra continuou como se nada tivesse acontecido. Segundo Aristides, sempre no mês de julho, quando a neblina está muito densa, estranhos acontecimentos são relatados dentro do túnel. Os antigos dizem que é a alma dos operários, ainda presos lá dentro, pedindo ajuda. Outros falam que é apenas a umidade e o frio causando problemas nos veículos e nas mentes cansadas dos motoristas. Cada um acredita no que quer. Desde aquela noite, já passei outras vezes por aquele túnel. De dia, com sol, parece um túnel comum, apenas velho e mal conservado. Mas nunca mais passei por lá à noite com neblina. Faço um desvio de quase 80 quilômetros, se for preciso. Semana passada, encontrei o Bigode, um colega caminhoneiro, no posto de Lages. Ele me contou que teve problemas no motor quando passou pelo túnel numa noite de neblina. Disse que ouviu vozes no rádio e viu um homem de uniforme amarelo que sumiu na escuridão. Não contei a ele que passei pela mesma coisa. Apenas aconselhei a tomar outro caminho da próxima vez. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Talvez fosse apenas o cansaço, a neblina e as histórias antigas se misturando na minha cabeça. Talvez fosse algo mais. O que sei é que quando estou chegando perto da Serra dos Pinheiros e vejo neblina, especialmente em julho, decido dar a volta. Alguns desvios na estrada valem a pena, mesmo que signifiquem mais quilômetros. E sempre que passo perto daquele túnel, mesmo de dia, faço o sinal da cruz e digo uma oração baixinho. Vai que